convidada especial, a Bárbara Ferreira, e vamos falar hoje sobre como desvendar o doping. Bárbara, o que é o doping? Então, Natália, o doping é a utilização de drogas ou algum outro método ilícito para se obter alguma vantagem no esporte. Hoje em dia se tem a UADA, que foi criada em 1999, que é a Agência Internacional Independente, que ela é financiada pelo movimento esportivo e pelos governos do mundo. Ela é responsável pelo controle dos testes de antidoping dos esportes. Segundo a UADA, a utilização de drogas e métodos ilícitos no sentido de um atleta utilizar de algum meio para se obter vantagem. Em geral, as pessoas associam o doping somente a drogas que os atletas costumam utilizar para aumentar a performance. Só que também é possível utilizar dispositivos e alguns outros mecanismos, esquemas e alguns outros aparelhos que fazem com que o atleta ganhe determinada competição. O doping farmacológico a gente sabe como que funciona. Agora, através de dispositivos, você pode nos dar um exemplo? Porque parece novidade pra gente. Ao longo da história, a gente tem diversos casos de atletas que utilizaram esse artefato. Só que recentemente, a nadadora oriental Cornélia Eders, que na década de 70 ela quebrou diversos recordes, até o próprio, e ela confessou que era imposta pelo sistema político na época que ao utilizar esse mecanismo. O artefato cilíndrico introduzia no rap. E era como se ficasse com uma bola de ar. Isso fazia com que o quadril dela se elevasse, diminuísse o arrasto e o atrito na água. Então ela ganhava velocidade e conseguia quebrar os recordes. E nunca descobriram que ela se valia desse artifício? Na época não. Embora causasse estranheza ela ganhar tantas provas, e às vezes na mesma competição ela ganhava 5, 6 medalhas de ouro, o que convenhamos que é difícil um pouco para uma preparação atlética dos competidores, era muito equilibrada, né? Existe algum outro caso que se tenha notabilizado por entregar essas outras modalidades de doping? Tem o caso de um famoso esgrimista húngaro, que ele é conhecido como Pelé de Esgrima. Ele era o favorito em uma competição que foi realizada em 1976. Ele perdeu o título para um francês por larga margem de pontos. Essa derrota pareceu estranha, já que ele era muito bom no que ele fazia. Tudo bem que o francês ganhasse, mas com uma diferença tão grande, é difícil, né? E aí descobriram um pouco tempo depois que na empunhadura da espada do francês havia um botão que lhe permitia alterar o placar. À medida que o atleta fazia determinados movimentos fingindo que tocava o adversário, ele apertava o botão e fraudava a contagem. Isso também é uma forma de doping. Tá? Nossa, até onde vai a criatividade humana para burlar o controle das competições, né? Quais são as drogas mais usadas no doping farmacológico? Então, assim, quando a gente fala de doping, sempre se pensa que o atleta que disputa campeonato mundial e que ele pode ter utilizado algum tipo dessas substâncias que são proibidas, né? Só que é preciso entender que esses indivíduos representam apenas 1% da população de esportistas e sobre eles é exercido um grande controle. O problema maior está nas pessoas que vão às academias em busca de obter condicionamento físico rápido. Sabendo que os atletas de ponta utilizam determinadas substâncias, essas pessoas também querem usar sem se preocupar em receber orientação e nem com os malefícios que algumas drogas podem causar no organismo, né? Hoje muito se fala de esteroides, anabolizantes, e todo mundo sabe que nas academias elas se tornaram uma febre. Eles foram criados com finalidade terapêutica para o tratamento de diversas patologias. Outro grande problema do doping farmacológico é a constância que os cientistas inventam novas drogas. Então nunca dá para saber quando vai se ter uma nova droga e às vezes um teste laboratorial não vai ser capaz de pegar essa substância. Eu tenho a impressão de que esse uso está mais disseminado do que se imagina, né? E que há uma verdadeira rede de distribuição de anabolizantes nas academias. O que me assusta é o esteroide anabolizante ter um contorno social bastante grave, que eu reputaria até algum tipo de epidemia sociológica. Um garoto de 15, 16, 17 anos com autoestima lá embaixo, que os colegas chamam ele de molenga, e que ele quer paquerar alguma menina e fica deprimido, né? Então ele, com essa depressão e descontente com sua aparência, ele vê um amigo que frequenta a academia, que está ficando bonito e forte e decide seguir o exemplo, né? Nessa fase não é raro que apareceu um instrutor,
nem um pouco ético, com olhos voltados só para o lucro. Que convence ele, né? E que aconselha a tomar determinadas substâncias para ficar bonitão e forte como coleguinha, né? O garoto então vai começar a usar esses anabolizantes por um preço alto, que é vendido livremente aí no mercado. E aí, diante da perspectiva de resolver esse problema, paga sem pensar nas consequências que esse tipo de droga pode trazer para a saúde e até psicologicamente, né? Os esquemas indicados para esses jovens são criados empiricamente sem nenhuma orientação médica? O personal trainer, que em geral quem indica esse medicamento dentro da academia, ele desenvolve seu próprio método terapêutico, né? Ele observa as reações que 2 ou 3 pessoas falam ali para ele que tiveram, e é como se ele estivesse preparando a receita de bolo. Então ele administra esses medicamentos empiricamente e cria ciclos, né, de pirâmide, sem saber como que a droga vai reagir no organismo individualmente. Por isso que é fundamental que as autoridades controlem esse tipo de droga. O problema é que, além do anabolizante ele vir associado ao glamour, ao culto, ao corpo perfeito e à participação em ingresso no contexto social, ele também ajuda a abrir portas para o consumo de drogas sociais, que são as chamadas drogas recreacionais, né? Bárbara, os anabolizantes é a droga mais utilizada pelos atletas profissionais? Junto com a efedrina, os anabolizantes estão entre as drogas mais utilizadas no esporte de alta performance. Elas favorecem o ganho de força, melhorar a condição física na fase do treinamento e o atleta chega a um melhor condicionamento para a competição de alto nível. Por isso, a grande preocupação das autoridades esportivas é controlar o consumo de esteroides anabolizantes. O problema é que os chamados laboratórios do mal conseguem criar novos produtos que às vezes não são detectados pelos métodos laboratoriais que a gente já conhece. É o caso do THG, que é um esteroide anabolizante que foi criado em um laboratório nos Estados Unidos. Ele não era detectado pelos métodos laboratoriais que a gente conhece. Então, ele foi muito utilizado por atletas, principalmente do atletismo, do futebol americano e do beisebol. Quando foi possível detectar essa substância, eles alegaram que haviam tomado essa substância sem saber do que se tratava, né? E é possível que isso tenha acontecido. Muitas vezes eles obedecem sem discutir com o treinador deles, né? Quando que descobriu que os atletas estavam usando esse THG? A história, ela começou em junho de 2003, que ninguém imaginava que existisse, né? Até que um responsável pelo laboratório de farmacologia da Universidade da Califórnia recebeu uma seringa de um treinador anônimo e nele continha a substância que, quando foi analisada, revelou ser o THG, né? E ele tem todos os efeitos positivos e negativos que vêm desse tipo de droga. A pergunta passou a ser, então, há quanto tempo essa droga estaria sendo utilizada pelos esportistas? A preocupação é tanta que 500 amostras foram coletadas no Campeonato Mundial de Atletismo de Paris, em 2003. São guardadas e vão ser retestadas de acordo com um novo método para averiguar aí se os atletas teriam utilizado o THG e identificar as medalhas que foram ganhas de forma ilícita, né? E o que acontece com essas medalhas? Se realmente for detectada a presença de drogas desse tipo, as medalhas serão cassadas e as marcas apagadas dos livros dos recordes e do livro das marcas. Complicado, né? Pois é. Como os exames antidoping são feitos? Então, o controle ele é realizado através de exame de urina ou o exame de sangue, né? E eles podem ser realizados a qualquer momento, antes, durante e após a competição ou prova. Inclusive, durante os treinos aí ao longo do ano, eles podem ser chamados para fazer o teste, né? Não é necessário aviso prévio e essas amostras serão analisadas pelos laboratórios que são acreditados pela Agência Mundial de Antidopagem, que é a WADA, né? Para identificar o uso dessa substância ou algum outro método proibido, tem 5 etapas. A primeira é a seleção dos atletas, que pode ser selecionado com um sorteio ou base na classificação obtida ou outro critério específico. O segundo é a notificação dos atletas. Quando o atleta é selecionado, um agente do controle de dopagem vai o acompanhar o tempo todo, desde o momento que ele for notificado até o final do processo, evitando qualquer possível fraude no exame. O terceiro é a amostra.
No momento da coleta, vai ter um agente que vai acompanhar o atleta, né? E é necessário que ele complete 90 ml de urina, que serão divididos em 2 frascos, o A e o B. O A vai ser a prova e o B a contraprova se constatarem que o atleta está usando algum tipo de substância proibida. O exame de sangue é feito mais ou menos nesse processo. O quarto passo é a análise da amostra, né? A amostra que for coletada vai ser enviada para um laboratório acreditado pela UADA. A amostra A vai ser analisada de imediato e a B ficará armazenada para depois, se necessário, fazer a contraprova. Por último, tem o resultado e todo atleta que comete algum tipo de violação à regra, o atleta se recusar a fornecer as amostras ou tiver alguma outra violação prevista, impõe ao atleta aí uma suspensão, que pode ser de no mínimo 4 anos, né? Pode chegar até mesmo ao banimento do esporte se for comprovada uma reincidência. Quanto tempo depois que o atleta parou de usar drogas pode detectar no exame? Até 1 ano depois que ele deixar de usar as substâncias, né? Até um fio de cabelo é capaz de comprovar que há 1 ano atrás o atleta utilizou cocaína ou maconha, e atualmente com os laboratórios que possuem equipamentos de ponta, é possível ainda ver que naquele sangue existiam determinadas substâncias ocorridas 6 meses antes da coleta. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a nossa convidada especial, a Bárbara Ferreira, e por hoje é só. Até logo!